Oi, Luiz, tudo bom? Esperando o povo chegar. Oi, Vanessa. Oi, Fer. Oi, Flávio. Legal, tem gente que virou assíduo aqui nas lives, muito legal. Hoje a gente tem um tema muito bacana que é os personagens que amamos, né? Aqueles personagens que a gente guarda pra vida, que que fazem a gente se lembrar. Oi, Vanessa. Fazem a gente se lembrar de coisas da gente, né? De coisas da vida. Às vezes são algumas referências pra gente é, de livros que fizeram a gente começar a gostar de ler, né? Então tem alguns personagens que moram no nosso coração, né? Essa foi a ideia, né? Quando a gente pensou nessa live, falar sobre aqueles personagens que são os nossos personagens de estimação, né? Aqueles que a gente gosta, que a gente relê, a gente relembra, enfim. Oi, Agatha. Oi, Dani. E a Dani conseguiu entrar hoje. O Pico Rush já tá dormindo. Vamos lá então, gente. Hoje eu entrei já um pouquinho atrasada, então eu já vou começar para a gente poder falar de todos os personagens. Então, oi professora Fanny, tudo bom? Então, assim, a gente vai falar hoje sobre personagens que marcaram a nossa vida e são personagens que nós amamos, né, pro resto da nossa vida de leitor. É, e principalmente a gente vai falar um pouco sobre quais são as características desses personagens. Oi, Luiz, que fazem a gente querer, é, que fazem a gente indicar o livro, né, daquele personagem, que fazem a gente usar aquele personagem como exemplo, né? Então, aqui existem alguns personagens assim que marcaram a minha vida como leitora. Foi bem difícil, lógico, escolher três. Ai, gente, sempre é muito difícil escolher só três, mas eu acabo sempre escolhendo três para cada live, né? Três livros, enfim, hoje três personagens. Porque senão a gente não dá conta, né? Não consegue passar aí uma hora, passa uma hora e a gente não fala de todo mundo. Então, por isso que eu acabo escolhendo três. Mas eu também já convido vocês para, quem quiser conversar comigo, entrar, conversar comigo sobre o seu personagem preferido ou a sua personagem preferida da literatura. Os personagens que eu escolhi são todos personagens da literatura brasileira. Vocês já devem ter percebido, né, gente, que a minha leitura de literatura estrangeira, ela é um fiasco, assim, né? Eu leio até, é, procuro ler outros autores, mas quando eu vejo, eu caí em literatura brasileira. Quando eu vejo, eu tô lendo um livro de autor brasileiro. Primeiro porque eu acho que tradução, às vezes, é uma coisa que complica bastante, né, o livro, então eu já tenho um pouco de problema com isso. E eu gosto mais das histórias da literatura brasileira normalmente, mas eu não sou preconceituosa nem nada. Mas é quando eu vejo, tô com um personagem, tô com um livro da literatura brasileira. E os três personagens que a gente vai ver hoje são personagens todos da nossa literatura, tá? Então, o primeiro personagem que eu vou colocar aqui, eu vou deixar por último o personagem preferido, tá? Primeiro personagem que eu vou falar hoje é desse livro aqui, Jorge Amado, Capitães da Areia. Eu preciso contar uma história desse livro. Alguns alunos meus conhecem essa história. O Capitães da Areia foi um livro que eu li muito nova. Eu não lembro a idade que eu li ele. Eu não lembro nem, gente, como que esse livro caiu na minha mão, assim. Eu não faço a menor ideia de como eu cheguei até ele, porque é um livro muito pesado, né, uma criança. Eu acho que eu li, assim, com uns, talvez, 12 anos, 11 anos, uma coisa assim. E é um livro super pesado para uma pessoa dessa idade.
Apesar de hoje ele ser um livro indicado em sala de aula, enfim. Mas não sei se é para essa idade. Então eu não tenho a menor ideia de como que eu cheguei nesse livro. Talvez tenha sido, a Dani falou, né, que ama esse livro, que foi um dos únicos que gostou na escola. Talvez tenha sido indicado na escola, eu realmente não me lembro. Mas eu lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei extremamente impactada. Ele conta a história de um grupo de crianças, né? Que são, na verdade, meninos e meninas de rua em Salvador, e eles vivem no Trapiche. A gente tá falando do Capitães da Areia, do Jorge Amado. E eles vivem no Trapiche, né? E aí a história do livro é a vida deles na rua, a vida deles fazendo pequenos furtos, enfim. Mas eu lembro, gente, que a minha primeira visão da leitura desse livro foi assim: eu quero fazer parte dessa turma. Gente, era assim, eu queria ser aquelas pessoas, eu queria ser aquelas crianças. Eu achava o máximo elas viverem na rua, eu achava o máximo elas viverem no Trapiche. Elas viviam perto da praia, né? E eu sempre amei praia, então eu achava assim a vida delas, gente, fantástica, fenomenal. Muito depois, mas bem mais tarde mesmo, eu descobri que essa era uma história extremamente triste, né? Extremamente triste, extremamente crítica. O Jorge Amado faz uma super crítica, né, da situação de meninos de rua, da situação de miséria, da situação de Salvador. Então, assim, depois que eu fui entender, né, a crítica do Jorge Amado, porque até então eu queria ser aquelas pessoas. E aí é por isso que a primeira personagem que me toca, né, é a Dora. É uma das meninas dessa turma do Pedro Bala, né? O Pedro Bala é meio que o líder ali da turma desses meninos e meninas de rua. E a Dora, é, ela chega depois nessa história. Ela não faz parte do grupo dos meninos e meninas de rua logo no começo do livro. Ela chega depois. E ela é um tiquinho de coisa mais velha do que alguns dos meninos. Então, aí ela foi aquela sensação na turma, né? Ah, os meninos queriam ficar com ela, né? Queriam. Tinha meninos que ouviam ela o tempo inteiro. Tudo que eles iam fazer, eles pediam sugestão para Dora, né? Como que isso ia acontecer, se tudo bem fazer desse jeito. E aí eles participam, né, de vários furtos. Tem um deles que é um assalto pior, enfim. E a Dora meio que lidera tudo isso. Então, gente, essa é a minha primeira personagem preferida. Pense, uma meliante, né? Totalmente. Quando eu começo a pensar nisso, me dá até uma certa, né, ideia de que eu tenho problemas, né? Porque, inclusive, gente, eu tava pensando agora, eu só me toco disso na hora que eu tô na live falando. Eu tô pensando agora que eu só escolhi 3 personagens meio problemáticas, assim. Acho que, né, isso quer dizer alguma coisa. Mas, enfim, a Dora era a minha personagem super preferida desse livro. O Capitães da Areia foi um dos livros que acabaram me formando como leitora, né? Jorge Amado entrou na minha lista de autores por causa do Capitães da Areia. E aí depois eu li vários outros dele, assim. Preciso inclusive reler a obra de Jorge Amado, que faz muito tempo que eu li muitos livros dele. Mas o Capitães da Areia, assim, mora no meu coração total. E a Dora totalmente, assim. Eu queria ser a Dora. Essa é a ideia. Então vejam, gente, eu queria ser uma menina de rua que praticava assaltos, né? Meliante. Então é bem isso, Ana envolvida com a criminalidade. A Evelyn disse que esse livro dava um embrulho certas partes, dá mesmo, né? Mas veja, eu não me dava conta. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu não me dava conta que era um livro pesado desse jeito. Nossa, pra mim era um monte de criança super brincando no Trapiche. Gente, é muito engraçado, né? Quando você começa a perceber como os livros são vistos por você em diferentes momentos da vida, né? Aí depois que eu fui ler mais tarde, daí eu fui ler
Jorge Amado na faculdade, né? Porque a gente tinha que estudar vários autores, enfim, na faculdade de letras. Aí que eu fui entender o que o Jorge Amado significava, né? Aí que eu fui entender a crítica que ele tinha. Aí que eu fui entender o peso da Dora, né? Daí eu amei a Dora mais ainda. Mas aí que eu entendi o peso da personagem feminina dentro da obra de Jorge Amado. Enfim, assim, tudo bem que os motivos pelos quais eu gostei da Dora, assim, primeiramente, não são lá muito certos da cabeça, né? Porque eu queria ser ela e tal. Mas depois eu entendi, assim, que a Dora tinha me chamado a atenção por várias outras questões, né? Que são questões muito pertinentes às personagens femininas do Jorge Amado. Então essa é a minha primeira personagem preferida. Ana toda rebelde, total, gente. Imagine querer ser a pessoa do trapiche lá. Então Jubiabá eu nunca li, Aline. Você me falou desse livro outro dia, eu vou colocar ele na minha lista de novo. Fala daquela parte do menino que vai morar na casa dos ricos, que engana os ricos. Putz, eu não me lembro quem é esse menino, mas eu lembro da parte, né? Ele é meio que cooptado, né, para viver na casa de ricos. Esses ricos que acham que pode simplesmente chegar, pegar as crianças na rua, assim por diante, que era uma super crítica também, né? E aí ele vai e ele, nossa, ele toca um terror na casa, né? A ponto de os donos lá se arrependerem, né? De levar ele, enfim. Daí eu até não me lembro como que ele se livra, porque daí ele volta pro bando, né? Se eu me lembro bem, é isso que acontece. Mas é um livro fantástico, né? A primeira feminista da sua história, eu acho que é, hein, Vanessa? Provavelmente, assim, a Dora, ela era uma personagem muito forte, né? E, e muito dona de si, assim, né? Então, lógico que ela tinha todos os questionamentos dela como menina ali no meio daquele monte de piá, né? Mas ela era uma personagem muito forte, então eu acho que foi isso que também me chamou a atenção. Então essa é a minha primeira personagem. A minha segunda personagem, deixa eu até achar aqui. Eu queria até lembrar que uma personagem que eu amo muito é a Marie do livro que eu falei na quarta-feira, do Toda Luz que Não Podemos Ver. Mas como eu já tinha falado do Toda Luz, eu escolhi outra personagem, que também é uma mulher. E também é uma personagem meio problemática, gente. Vocês vão entender por quê. Desse livro aqui, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Bom, esse livro, O Cortiço, ele é um livro que inaugurou o realismo no Brasil, né? Todas as mulheres do Jorge Amado são fantásticas, verdade, professora, são mesmo, são fortes, né? São mulheres arretadas e tal. Então, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, ele é um livro que inaugurou o realismo no Brasil, que foi uma escola literária que mostrou, como o próprio nome diz, a realidade nua e crua. Era essa a intenção do realismo. O realismo veio depois de uma escola literária que foi o romantismo, né? E a escola romântica era uma escola em que as histórias todas, elas eram histórias de amor, né, grandes romances, às vezes algumas histórias sofridas, nem todas acabavam bem, mas na maioria das vezes no romantismo, e especialmente na primeira fase, né, que é a fase indianista, que tem Iracema, assim por diante, é sempre tudo muito idealizado, né, o amor é idealizado, o romance é idealizado, as relações são idealizadas. E aí o que acontecia? Daí vem a segunda fase do romantismo, que é aquela fase super depressiva, né? Que as pessoas se matam por amor, enfim. Então é tudo muito idealizado e tudo muito romantizado. E as pessoas, os autores que inauguraram o realismo, que começa com esse livro, com o Cortiço, esses autores eles estavam cansados do exagero romântico do romantismo. Estavam cansados daquele idealismo, né?
melação toda em relação a histórias de amor. E aí inaugura-se o realismo com a seguinte ideia: a gente vai fazer uma literatura real, a gente vai fazer uma literatura para contar exatamente o que acontece no nosso país. Então, assim, no realismo está Macunaíma, né? No realismo está Memórias Póstumas de Brás Cubas, e no realismo está o Cortiço. O Cortiço, o que é? É a história de um cortiço, né? Se a gente for parar para pensar, olhar, por exemplo, a história hoje das favelas, né? Elas começaram com a história dos cortiços, especialmente no Rio de Janeiro, né? Eles eram chamados de cortiços e depois foram se transformando até chegarem a esses nomes que a gente conhece hoje. E o cortiço, o que era? Era um espaço. Eu não me lembro se ele deixa muito claro que é no Rio de Janeiro, faz tempo que eu li esse livro, mas é um espaço que eu acho que fica meio claro que é no Rio de Janeiro. E esse espaço, ele começa a ser tomado por pessoas que, por diversos motivos, foram expulsas da cidade, né? Foram expulsas, assim, dos lugares onde elas moravam. Então, assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele passou por um período de urbanização ali no início da década de 20, né? E início da década de 20, de 1910 até 1930, por aí, foi a grande urbanização do Rio de Janeiro. E essa urbanização expulsou muita gente dos lugares, né? Levou as pessoas para as periferias. Então, essa história do Cortiço é a criação de um lugar assim, de um espaço assim, onde para onde as pessoas eram levadas, né? Por ninguém, eram levadas pela situação. E o cortiço começa a ser formado por muitas pessoas diferentes. Começa a ser formado assim por elites já completamente sem dinheiro, aquele tipo de pessoa, por exemplo, que sobrevive só de sobrenome, né? Isso, existia uma família no cortiço assim. Começaram a chegar lá pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam suas casas. Então era todo tipo de gente que de alguma forma tinha caído na escala social, né? Essa é mais ou menos a lógica. E aí essas pessoas vão chegando no cortiço, né? Algumas já estão lá quando o cortiço começa a ser narrado, né? Quando essa história começa a ser narrada, e algumas pessoas chegam depois. A personagem que eu adoro desse livro é uma personagem que chega depois. Ela se chama Pombinha. E essa personagem, talvez vocês já devem ter ouvido falar dela, ela é uma personagem que relata muito o que a escola realista da literatura relata, que é o fato de que as pessoas são transformadas pelo meio. Esse era o pensamento dominante do realismo, né? Então, no realismo, eles diziam assim que o homem é feito pelo meio. Não interessa o que ele não interessa o que ele faça, não interessa a educação que ele tenha tido, não interessa a família na qual ele tenha crescido. Se ele for para um meio que tem uma determinada situação, ele vai acabar sendo cooptado por essa situação, ele vai acabar se adaptando a essa situação e aí também, né, apreendendo como viver naquela situação. É exatamente isso que acontece com a Pombinha. Eu tô para me lembrar, eu vou até dar uma colada aqui, porque eu não lembro o nome original dela, eu lembro só do apelido, né? Mas ela tem um nome, enfim. E a Pombinha, ela chega completamente ingênua no cortiço. Quando ela chega ao cortiço, ela chega com a família dela. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Não tem o nome aqui nesse texto, mas enfim. Ela chega com a mãe, né? A mãe dela é uma herdeira que perdeu muita coisa, né? E elas acabam caindo naquele cortiço. E aí a Pombinha chega lá super ingênua. Chega lá não sabendo nada da vida. Ela estava esperando ficar menstruada para casar. Essa era a visão dela, assim, quando eu tiver a minha primeira menstruação, aí eu posso ter relação com algum homem e eu posso me casar. E essa era a visão dela quando ela entra no cortiço.
E aí, gente, ela vai se transformando. Aquela personagem que entra lá atrás, meu Deus, é outra personagem quando chega no fim. E é isso que eu acho super interessante da personagem Pombinha no Cortiço, porque o Aloysio de Azevedo, que é o autor, ele consegue te mostrar uma transformação dessa personagem que é absurda. Assim, você vai, parece que você vai se transformando com ela, né? E às vezes você vai sofrendo o que ela sofre, porque ela se pega questionando o que ela está fazendo. Só para vocês terem ideia, gente, ela vira uma prostituta, né? Ela entra uma mulher, uma menina super ingênua, né, que quer casar, que tá esperando menstruar para ter uma relação, e ela vai se envolvendo naquela história do Cortiço, vai se envolvendo com outras mulheres, né, dentro do Cortiço, que já tinham, né, uma grande experiência na vida, e aí ela vai vendo que tudo aquilo que ela pensava era uma grande besteira, e ela percebe que ela ganha muito mais na vida sendo prostituta. É basicamente essa a ideia. Então, vocês viram, né, gente, como as personagens que eu gosto, elas são problemáticas. Mas eu acho essa personagem incrível pela transformação dela. E aquilo que eu falei, você vai sofrendo junto as transformações e você vai questionando as transformações dela junto com ela. Essa é a lógica, né? Então, ela é uma personagem, assim, muito preferida que tá também no meu coração. O Flávio diz que gosta muito, que diz que esse livro é bem legal, né? A Agatha diz que ama o Cortiço e o Flávio disse que engraçado que a gente começa a lembrar de outros personagens. Você falou da Pombinha e me lembrou da Polaquinha do Dalton Trevisan. Gente, a Polaquinha, inclusive, a gente tava pensando aqui em fazer uma live um dia só com escritores curitibanos, né? Que seria bem legal da gente falar do Dalton Trevisan. Gente, a Polaquinha é isso, né? Meu Deus, a Polaquinha é uma transformação, assim. Eu acho que muito da Polaquinha, se eu não me engano, eu já li em algum lugar que muito da Polaquinha, ela tem influência da Pombinha. Eu já li em algum lugar alguma coisa assim. Legal você lembrar disso, porque eu já vi alguma coisa relacionada a isso. Então, a minha segunda personagem preferida é a Pombinha. E aí, gente, eu vou para minha última personagem preferida, que, meu Deus do céu, não existe na minha vida eu não falar dela, que é a Capitu, do Dom Casmurro. Bom, o que acontece, né, minha gente? Eu vi que a Agatha já tinha falado da Capitu lá no começo, né? Acabei nem falando, que era para não quebrar a surpresa. Mas assim, vocês já sabem, de cor e salteado, eu acho, não sei se os meus alunos pelo menos sabem, que eu amo Machado de Assis e eu amo Dom Casmurro. Dom Casmurro é um livro que eu li pelo menos assim umas 10, 9 vezes, assim, não sei quantas vezes eu li, mas foi muito, né? Foram muitas. E eu sei trechos de cor desse livro. Né? Então, eu amo demais esse livro, de paixão, eu amo o jeito que o Machado de Assis escreve, eu amo a história, eu amo o fato, né, de ser uma das histórias mais emblemáticas de mistério, né, da literatura. Ah, Capitu traiu o Bentinho ou não, né? Até hoje a gente não sabe isso. Cada um tem a sua versão, né? Porque o livro ele é tão maravilhosamente escrito que você sai do livro com argumento para dizer que sim, Capitu traiu o Bentinho, e você sai do livro com argumento para dizer não, que absurdo, o Bentinho era um louco doente mental. Então, assim, pensa, a pessoa é um gênio para escrever uma história que tenha esse tipo de narrativa e que você termina o livro e fale assim, tá, mas e aí? Traiu ou não, né? Que é o grande dilema do Dom Casmurro. E aí, a Capitu é uma personagem fortíssima, né? Desde a primeira vez que eu li o livro, eu não sei quantos anos eu tinha quando eu li Dom Casmurro pela primeira vez, mas desde a primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu me apaixonei pela Capitu. Virou minha personagem super preferida da vida, assim, né? Ninguém mais tomou o posto dela. Dá pra dizer, assim, que essas outras personagens, elas estão ali, tem um top 5, 6, talvez, de personagens, né? Mas a Capitu sempre esteve no meu coração.
O que que acontece? A Capitu, a história do Dom Casmurro é Capitu e Bentinho, né? Duas pessoas que se conhecem desde a infância, se apaixonam quando são crianças, e daí tem todos aquelas pitadas, né, para uma boa história. Ah, mas a mãe não deixa o Bentinho casar porque ela prometeu que ele seria padre. Aí ele vai pro seminário, mas ele não consegue porque ele ama a Capitu. Ou seja, assim, se a gente for parar para pensar, é uma história extremamente comum, vamos pensar assim, né? Uma história de amor de duas crianças e tal. Mas o jeito que o Machado de Assis escreve, gente, meu Deus, né? A última coisa que você vai falar dessa história é que ela é uma história comum. E a Capitu, desde sempre, fascina o Bentinho, desde pequena, né? E, inclusive, deixa eu ler alguns comentários, que no que eu falei da Capitu já surgiu um monte de gente aqui falando, né? Capitu, talvez a personagem mais emblemática e queridinha do Brasil, também acho que é. Não tinha como ficar de fora. Nossa, não mesmo, né? Legal que tiveram muitas releituras da Capitu em diversos meios, verdade, teve mesmo. E teve uma série maravilhosa na Globo que se chama Capitu, né? Que é baseada no Dom Casmurro. Essa série, inclusive, gente, ela é tão maravilhosa que os personagens usam o texto original do Dom Casmurro na televisão. É maravilhosa. Se vocês puderem ver essa série, vale muito a pena. A professora pergunta, traiu ou não traiu? Pra mim, não traiu. Né? Já vou explicar por quê. Acho que tenho que reler esses livros, acho que tenho preconceito da adolescência ainda. Pode ser, Dani, porque às vezes a gente cria, né, uma antipatia por alguns livros porque dão pra gente ler assim na sexta, na sétima série. Eu acho uma tristeza dar Dom Casmurro para ler na sétima série, de verdade, assim, eu sei que é um livro importantíssimo, é um clássico que as pessoas têm que ler Machado de Assis, elas têm que conhecer quem é. Mas eu acho que você cria mesmo um ranço, assim, quando... Porque a linguagem não é, né, uma linguagem super fácil, enfim. Mas ela é fantástica, precisa ler de novo mesmo, hein? Dê uma chance. Quem nunca se reuniu com os amigos em um barzinho e questionou o Dom Casmurro? Com certeza, né? E aí são brigas acaloradas, né? Não, claro que traiu, né? Não, não traiu, tal. Eu queria tomar uma bera com a Capitu e falar pra ela que se não traiu, deveria ter traído o doido do Bentinho. Com certeza. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né? Não traiu jamais. O homem queria envenenar o filho com café, gente. Da onde que tinha juízo uma criatura dessa? Também acho. Deixa eu contar a minha história da Capitu, né? Eu comecei a me apaixonar por ela logo na primeira vez que li. E eu me apaixonei por ela justamente porque ela é uma personagem que não se dobra a coisas pequenas, assim, né? Ah, então, por exemplo, o Bentinho, ele era super emotivo, né? Super emocional, tal, e ela não, ela é super racional. Tanto que quando o Bentinho vai pro seminário, ela fala assim, não, fique tranquilo, né? Você não vai ficar lá para sempre. Daí ele fala, ai, mas eu vou te ver de novo, Capitu. Ela vai, claro que vai. Então, assim, eu sempre vi a Capitu como aquela pessoa assim, ai, tá, pare de, né, ficar no meu pé, esse romantismo todo, né? Que é, obviamente, uma das críticas também do Dom Casmurro à escola anterior, né? Ele tá ali no meio entre o romantismo e o realismo também. E aí, a Capitu cresce, né? Eles crescem todos. E aí vem a frase famosa, né? O olhar da Capitu, né? Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E aí eu começo a perceber, e por isso que eu começo a gostar mais da Capitu, que o Bentinho é louco de pedra, né? É um ciumento sem noção. Por isso que eu acho que ela não traiu. Pra mim, ele é problemático total, assim, né? Eu acho que ele seria uma pessoa hoje, se a gente tivesse um Bentinho assim da vida real, ele seria um desses loucos que comete feminicídio, porque, né, sem noção total, bem isso, queria matar o filho, enfim. E aí a Capitu, ela vai mostrando cada vez mais como ela é mais madura, né? Então, foi isso que me atraiu, assim, na Capitu, fora toda
a descrição dela, né? Também queria ser Capitu em algum momento, assim. Eu lembro que teve uma época, eu nunca quis ter filho, né? Mas eu lembro que eu lembro uma época que se eu tivesse filho, eu tinha vontade de chamar de Capitu. Tadinha da criança, ia sofrer, né? Ia todo mundo tirar sarro dela. Ai, Capitu, por causa do Machado de Assis, né? Aí imagine a criança falando lá, minha mãe adora esse livro. Mas enfim, né? Eu acho que a Capitu, assim, super mora no meu coração. Por isso que ela tá em último aqui pra gente poder falar dela. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram aqui. Não esquece de contar as novidades que você disse na última live. Fiquei mega curioso. Já conto. O Bentinho parece o cara do Yu. Você sabe, Aline, quando você começou a contar pra mim sobre essa série, eu lembrei dele, assim, né? É um Bentinho. O Yu é o Bentinho tecnológico, né? É, o Bentinho era mais analógico. Ana, em Laços de Família teve uma Capitu, lembra? Lembra? Ela era garota de programa, né? Era a Giovanna Antonelli, adorava ela, adorava aquela personagem. Principalmente por causa do nome dela. Ai, gente, adoro a Capitu de paixão. Quem que quer entrar aqui e conversar comigo sobre algum personagem que ama? A gente tem tempo hoje. Hoje eu dei uma acelerada para dar tempo de conversar com mais gente. Eu queria saber quem que vocês amam de paixão, quais são os seus personagens preferidos, é, o que que você, por que que aqueles personagens, né, fizeram você gostar deles? O pai dela era o admirador da literatura brasileira. O pai da Capitu da novela? Não lembrava disso. Legal. Vamos chamar a Evelyn, então. Evelyn tem um personagem que ela ama que vai contar pra gente. Enquanto isso, as outras pessoas que estão aqui vão se. Quero ouvir vocês falando. Oi, Milena! Oi, Evelyn, tudo Oi, bom? sim, Milena, o vai pai da pensando num Capitu da personagem novela. preferido aí pra entrar conversar comigo. Diga, Evelyn, e aí, o que que você tem de Era personagem o, que tá no coração respondendo a tua pergunta ali, era o pai da Capitu da novela, da hã? novela? Isso. Que legal. É, o meu E, personagem favorito é o Wilson, do 1964, 1984, que você já Winston, é falou dele. verdade. É. Aham. Ah, eu acho ele Por que que você fantástico, gosta dele? porque ele foi um questionador, né? Ele chegou um momento que ele tipo, virou uma chave na cabeça dele. Ele, gente, mas isso daqui Como não tá assim? certo. Como assim, né? Será que é isso mesmo? A vida é só isso? Sempre vai ser isso? E uma parte do livro que eu sempre lembro, dou risada, é que. Ai, como é ruim falar que se fone, Ana. Não gostei, Ah, eu não. já tô acostumada aqui. É, uma parte que, não sei se você lembra, que tinha aquela teletela, né? Tipo uma Sim, televisão de tela plana mesmo, né? O cara que inventou a televisão de tela plana, né? O George Orwell. sim, foi o E George ficava, Orwell. daí de manhã tinha o horário certo para acordar e a teletela falava, né? A hora dos seus exercícios. E a pessoa era obrigada a ficar lá fazendo polichinelo e os exercícios em frente à TV. E um dia ele acordou do mau humor dele, eu não vou fazer exercício nenhum. Acho que nem tem ninguém me olhando. Isso daí, maior fake, né? E ele, tipo, não vou fazer. E daí, de repente, a tela falou com ele. Wilson, faça Aham, os seus exercícios, né? E aham. a partir desse momento que ele ficou, tipo, gente, realmente o bagulho é Meu Deus, louco preciso mesmo. fazer alguma coisa. Aham. E você sabe que você falando desse personagem questionador, eu lembrei do personagem do Fahrenheit, né? O Guy Montag, Também, que também é um também. super questionador, assim, Aham, chega uma hora e para pra também. pensar assim, mas escute, por que que eu O sou que um que tem de bombeiro mais, que né? põe fogo em livro, Aham. né? Não, e ele Bombeiro não ficava, era para tipo, apagar fogo, né? e ele ficava, mas o que, que tem de mais será nesses livros? E essa curiosidade que foi despertando uma vontade, né, de descobrir o porquê das coisas e tentar mudar, que é o que acaba, é um destino tão triste do Wilson, né? Porque quando Triste ele, e em alguns momentos decepcionante, né? total, eu lembro também de uma parte desse livro que ele está numa reunião do trabalho, ele tem uma troca de olhares com tipo um chefe dele. E o olhar desse cara, ele interpreta como se ele também fosse uma pessoa que estivesse em dúvida do Sim. sistema ali, né?
Como um E cúmplice, né? aham, aham. E aí eu fico pensando assim, quantas vezes na vida a gente se pega em situações assim e através até mesmo de olhares de outras pessoas a gente fala, esse daí tá comigo. E E não, não né? tá. E não E você tá. cai do cavalo, né? Total. Exatamente. É muito legal É, esse personagem mesmo. muito. Os personagens questionadores, né? E tem também, mas eu não lembro o nome dele, que é o do Admirável Mundo Novo. Ah, eu também não lembro o nome dele. Mas que Que é também como é um se. cara super questionador. Isso, só que eu até comentei contigo aquele dia pelo WhatsApp, o 1984, ele é um livro que as pessoas são, digamos assim, escravizadas pelo poder, né, no caso, pela dor, digamos. E o Admirável Mundo Novo, as pessoas vivem assim, amarradas ao sistema pelo prazer. E É, esse personagem do Admirável Mundo Novo é tão questionador quanto desses outros três. Na verdade, é um trio bem interessante de livros, né? Esses três. O sim, sim, com Admirável, o personagens, 84 e Fahrenheit. com personagens bem Bem parecidos nessa questionadores, lógica, aham. assim, né? De chegar um Sim. momento e falar, opa, acho que não é bem assim. É É. bem isso, Ah, bem legal. ai, mas eu amo o Wilson, nossa. Mas o final desse livro me destrói, meu Deus do É, céu. eu acho destruidor até um pouco antes do fim. Eu acho bastante decepcionante, assim, o posicionamento dele numa situação Uhum, específica. sim. Então, fiquem curiosos para ler, É. né? Nossa, leiam muito esse livro, Porque gente. É fantástico. Vão se apaixonar exatamente. por ele também. Então, tá bom. Beijo. Vou chamar outra Beijo. pessoa aqui. Tá Eve é bom. muito Tchau. intelectual, tenho muita admiração. Ah, Ó. ganhei Conti- meia-noite. Ela é até nossa conselheira aqui na live. Depois eu vou até Hum. explicar para vocês a situação. É, eu amo o Fermin. Ah, eu também. Eu gosto de vários outros personagens, por isso que eu falei que é difícil, né, a gente escolher. Ana, que tal uma live sobre os personagens que odiamos? É a próxima, Vanessa. Nossa live quarta-feira que vem é personagens que odiamos. Ai, gente, é só. Eu escolhi com gosto cada personagem que eu vou falar para vocês. Milena, quer entrar para conversar comigo sobre um personagem que você se lembra que marcou sua vida? Já que você está aqui pela primeira vez. Deixa eu ver se a Milena ainda tá, né? Porque às vezes o pessoal entra, daí sai. Não, a Milena ainda tá. Ó, se você topar, já te chama, hein, Mi? Que eu sei que você tem um monte de personagem legal aí pra contar. Vamos chamar a Milena, então. Ai, que delícia. Eu gosto quando vocês entram pra conversar, gente, senão eu fico aqui falando igual uma louca. Vocês já sabem, né? Odiamos, Bentinho. Ah, Aline, pare de dar spoiler. Ei, Ai, olá! Tudo tudo bom? bom? Tinha E comido aí? minestra, aí eu fui ver se não tinha feijão no meu dente. Eu falei, imagina aparecer na live com feijão no dente. Com feijãozão, né? E daí, tudo Aham. bem por aí? Tudo sim com você, professora. Tudo bom. Me diga que personagem que você ama, que você quer contar pra gente. Então, não é nenhum personagem intelectual que nem o da Eve, né? Me sentindo um pouco assim, com vergonha. Mas um livro que me marcou muito, que tem uma personagem assim que eu leio 1000 vezes o livro, é o Entre Agora e o Nunca, que é acho que é Cameron o nome, né? Nossa, ela é sensacional, assim, a história se passa em cima dela tá sendo sufocada por uma Entre o agora e o rotina, né? nunca, é isso? Deixa eu ver se eu. Entre o Ah, agora já e o achei nunca. ele aqui. Beleza. Muito bem. Ela se sente muito presa a uma rotina, né? Ela começa a se sentir sufocada. E aí acontece já várias situações no início do livro que não dá para falar, porque senão é spoiler, mas que faz ela querer assim sair daquilo, pegar uma mochila com as roupas essenciais e sair pelo mundo, assim, sabe? E ela encontra o amor, aí é romance, né? Aí encontra o amor da vida dela numa dessas viagens de Nessa. ônibus. E aí ela começa a se descobrir com ele, né? Então é quando ela começa a se reencontrar, né? A ver o que ela gosta, o que ela não gosta, a ver o que ela precisa resolver da vida dela para voltar para casa, né?
E assim, eu acho que eu gosto dela e da história do livro, porque às vezes eu sinto, né, que a gente vive muito preso nessa rotina. É Uhum, muito, você acorda e você se arruma, vai trabalhar, e depois faz isso, faz aquilo, se arruma e deita. E aí é isso a uhum. semana inteira. Aí chega o final de semana, você pensa, putz, final de semana é uma coisa diferente, mas não, você acaba caindo numa rotina dentro do final de semana também. Uhum. Então, lá no final de E semana, ela é uma personagem que larga tudo isso, que tem coragem de largar tudo isso e vai pro mundo. uhum, e simplesmente começa a viver. Tanto que quando ela vai na rodoviária, ela compra passagem assim, porque ela olha uma batata, né? Uma pessoa comendo batata, e aí ela fala assim: ah, eu vou para Ohio, porque Ohio lá nos Estados Unidos, de acordo com o pessoal, é o estado da batata. Aí ela fala: então eu vou para Ohio. Só que ela acaba não indo para Ohio, porque no meio do caminho ela acaba escolhendo outros lugares para ir, assim. Mas é muito no momento da loucura. Então, eu acho que E me diz uma coisa, eu estava vendo aqui que tem. É um autor ou uma autora? Porque tem só as iniciais J.A. Redmersky, é o nome, né? Essa J.A. é mulher ou é homem? Esse autor é aqui. mulher. Tá. E tanto E que tem daí até eu. continuação esse livro. Tem o Entre o Agora e o Nunca, Entre o Agora e o Sempre. Isso que eu ia perguntar. São os dois e qual que é o primeiro? Qual que tem que ler antes? Ou é continuação? Como que é? O primeiro é o Entre o Agora e o Nunca. Ah, e daí Aí eu depois já vem o tenho Entre o o Agora e o primeiro. Sempre. Isso, aham. Deixa eu pegar aqui para mostrar. E é Que eu... continuação. Isso, é uma continuação. Você precisa ler o primeiro para entender. Ó, Entendi. para quem E tá você vendo já a leu os live, dois? esse é o Entre o Agora e o Nunca, Aham. né? Entre o Agora e o Nunca. E esse é o Entre o Agora e o Sempre. Entre o Agora e o Sempre. Muito legal. É muito Bacana, bom. parece ser. E assim, é uma personagem, eu acho que a gente se apaixona por personagens quando as personagens fazem coisas que a gente talvez nunca tivesse coragem, né? Uhum. A gente se projeta nos personagens, né? A gente olha e fala assim, ai, puxa, queria ser essa pessoa. Eu sempre penso isso quando eu vejo Comer, Rezar e Amar, né? Uhum. A personagem. Fala assim, gente, queria fazer isso, largar tudo, passar um ano sabático. Claro que você precisa de dinheiro para isso também, né? Vamos, né, falar a verdade. Mas você fica com vontade, né? De passar por aquilo e de ter coragem, às vezes, para fazer coisas que você não teria. Aí você vê o personagem fazendo, ele vai pro seu coração direto, né? O personagem vira Uhum. teu personagem da vida, assim. É Muito bem isso. legal. Minha mãe que comenta, né? Ai, Milana, você deveria ler e ver o filme, né? Comer e Rezar e Amar, porque ela ama de paixão esse Ai, livro. eu amo demais também. E aí ela fala assim: eu queria ser tanto esse livro, fazer tudo que ela Ai, faz, e tudo aham. em paz. Tem livros que a gente quer ser aquela personagem mesmo, né? É bem Uhum. isso. Que legal, Milena. Obrigada por entrar aqui, conversar. Adorei, adorei sua participação. Eu sempre marco para começar a ver a live, só que aí acaba fazendo outras coisas e eu esqueço. Aí eu entrei no Instagram, aí eu vi toda a letra ao vivo. Eu falei, ai meu Deus, eu perdi meia hora de conversa, Hoje deu mas eu vou certo, assistir. mas hoje deu certo. Então tá bom. Deu tempo até de você entrar e participar. Obrigada. Uhum. Beijo, Beijo. fique bem. Gente, eu vou ler os últimos aqui, deixa eu ver. A Aline diz que gosta da Susana Flegg também, que não é bem uma personagem de livro. Pô, Susana Flegg é Ai, como que fala? Não é alter ego, é o. Esqueci o nome. Codinome? Apelido? Do Nelson Rodrigues, né? É isso, né? Ou eu tô viajando? Então, acho que é muito legal, né? Também a Susana Flegg é uma personagem incrível, né? Se for pensar em todas as histórias que ela escreveu, muito legal. Gente, antes de eu finalizar, então, a nossa live de hoje, pseudônimo, obrigada, isso mesmo. Nossa, apelido. Que mais que eu falei? Falei tudo, menos pseudônimo, Deus que me livre. Gente, como a gente já está quase chegando no fim, passa tão rápido, né? Essa conversa, imagine, já são 10 para as 9, daqui a pouco o povo já mata a gente aqui, cortando total. Deixa eu falar um pouquinho sobre as nossas novidades. Vejam, a gente tem uma última live
que ainda está dentro do mês de maio, apesar de acho que até já pegar, né? Já pega junho, mas é o comecinho ali de junho, a gente ainda considera a live de maio. A gente começou com as lives em maio, se vocês forem se lembrar. Fizemos várias aí, né, nessas últimas semanas, sempre quarta e sexta, às 20 horas. E a nossa última live na semana que vem de maio, né, na quarta-feira, é personagens que odiamos. Então, se você odeia muito um personagem, venha participar da nossa próxima live. Quais que são as novidades? Primeira novidade. Nós temos 2 conselheiras de live desde semana passada, que são a Aline e a Eve, né, que sempre participaram, estão sempre desde o primeiro, então elas são ótimas, super criativas, me deram várias ideias de lives muito legais. E daí o que aconteceu? A gente fechou, né, uma agenda de lives para junho. Então, em junho, a gente vai ter live também, sempre temáticas desse jeito, sempre com a mesma lógica de trabalhar com 3 indicações, né? E na próxima, na live que vai começar a partir da semana, da outra semana que vem, na outra, a gente vai começar a fazer live segunda, quarta e sexta. E segunda sempre vai ser uma live com convidados. Então a gente vai ter o Fer como convidado, que está aí assistindo, o Fernando Henrique vai ser nosso convidado também. A Eve e a Aline vão ser convidados, a gente vai ter convidado falando de literatura infantil, a gente vai ter convidado falando sobre editora, acho que vai ser bem legal. Então segunda-feira é sempre um convidado para falar sobre algum tema. E quarta e sexta continuamos com as nossas lives temáticas do jeito que... As de segunda também serão temáticas, mas de quarta e sexta nesse formato que a gente tem feito para poder também trazer outras pessoas para conversar comigo. A Toda Letra também a gente está em breve para lançar um novo site, então isso é bem legal. Eu estou bem animada, assim, porque no meio disso tudo a gente conseguiu fazer parcerias, né, para conseguir entrar com um novo site a partir... Deve sair daqui a umas 2 ou 3 semanas. E a gente também lançou o primeiro curso online da Toda Letra, né? É um curso, não é um curso online, é um curso EAD, que é o curso de oratória. Então, essas são as novidades, assim, da Toda Letra, que eu acho que é muito legal e, principalmente, assim, o que me dá muito gás são essas lives, né? São essas conversas com vocês. Eu adoro fazer essas conversas, eu saio sempre super animada. Eu adoro fazer de sexta, né? Porque sexta é um dia que a gente tem que se animar para botar aquele pijama diferente, né? Ir para um outro cômodo da casa, fingir que saiu de casa, né? Trocou de roupa. Então, essas lives, assim, elas são muito legais para mim. Eu espero que elas estejam sendo para vocês também, porque para mim me dá muito prazer fazer elas e falar de leitura, que é uma das coisas que eu amo, né? Vamos então terminar com alguns outros comentários. A Dani Feder diz que tem 2 livros que me lembram Comer, Rezar e Amar. Sob o Sol da Toscana e 1000 Dias na Toscana. O Sob o Sol da Toscana eu só vi o livro e ele lembra mesmo. 1000 Dias na Toscana eu não conheço. Ai, que delícia, eu quero ler então. Gente, a Ana Mira não parece a Nairobi, desculpa, não tem nada com a live, mas parece muito. Nairobi Rainha. Ai, gente, se eu for metade do que aquela mulher é naquela série, né, meu Deus. Haters do Bentinho, sim, teremos, né? Teremos haters do Bentinho na nossa próxima live, personagens que odiamos. A Milena diz que acha bem diferente, mas poderia ser irmã. Empieza el matriarcado, exatamente, né? E a Dani fala, convida a Maíra do Leia Mulheres Indígenas. Muito legal, Dani, vou anotar. Anota aí. Muito bacana. Achei chique demais. A Milena disse que vai tentar participar de todas. Por favor, participem, chamem os outros, né? As conversas, pelo menos para mim, são muito agradáveis. Eu adoro ficar aqui conversando com vocês. Tanto que às vezes eu fico com medo que nos cortem, né? Ao vivo, sem nem dar tchau. Então, eu termino essa live hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Os 3 livros, o Curtiço, o Dom Casmurro e o Capitães da Areia,
estarão lá nos stories, nos destaques dos stories da Toda Letra, dos livros indicados nessa live de hoje. Vou colocar o livro da Milena também e da Eve também, né? Que são as pessoas que entraram aqui para conversar comigo sobre personagens que elas amam. Tá bom? Bom fim de semana para vocês. Ah, eu tenho que falar uma outra coisa. Terça-feira, antes da live de quarta, que é a nossa live normal, vai ser terça-feira a live com o Curitiba Cult, tá? Era para ter sido essa semana, daí acabou não dando certo, mas terça-feira a gente tem uma live, eu acho, gente, que é à tarde, eu não me lembro certinho o horário, mas fiquem ligados que vai estar no meu Instagram, vai estar no Instagram da Toda Letra também. É uma live sobre livros que viraram filmes, livros que foram para as telonas, tá bom? Então a gente tem essa live de terça, nossa live de quarta-feira, personagens que odiamos. E aí a gente começa com uma nova programação a partir da sexta-feira que vem. Espero que vocês gostem e que vocês continuem acompanhando e que vocês indiquem, principalmente, tá bom? Beijão pra vocês, bom fim de semana e nos vemos semana que vem, tá bom? Beijocas!